Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. O programa Ciência e Saúde de hoje traz novamente como convidado o Dr. Nelson Oliveira. Ele é enfermeiro, especialista em saúde mental e psiquiatria e também tem formação em PNL, Programação Neurolinguística. Muito boa tarde. Olá, muito boa tarde e desde já obrigado pelo convite. Vamos falar hoje sobre psiquiatria na infância, Dr. Nelson. Exatamente, é um problema que nós temos nesta última década bastante presente. 10 a 15% da população na criança, no estado infantil, que agora é dos 0 aos 18, antigamente aos 16, mas agora aumentámos para os 18, temos observado um acréscimo da doença mental e psiquiátrica, o que se torna bastante preocupante. E como é que devemos saber, como é que os pais devem saber quando recorrer a essas especialidades? Quais são os sinais? Ora, a detecção precoce nestas situações define bastante o risco, e a intervenção atempada são absolutamente essenciais na intervenção a desejar no futuro. Daí ser muito necessário os pais estarem absolutamente atentos. E quais são as atenções que podemos ter? Se falarmos, por exemplo, numa primeira infância, nós observamos na dificuldade da relação da mãe com o bebê, na dificuldade do bebê em se autorregular e mostrar interesse no mundo, na forma como age com o mundo, que se interessa pelos brinquedos ou pela relação com os outros profissionais, com as outras pessoas, neste caso com a mãe, com a família diretamente. A dificuldade no bebê nesta relação é logo um dos primeiros sinais, sintomas que nós devemos estar atentos. Também na dificuldade escolar, isto já na segunda infância, não é? A dificuldade de aprendizagem, o déficit cognitivo, a ausência de fatores pedagógicos adversos. Nós observamos que a criança não tem um desempenho escolar ou uma reação ou adaptação à escola como deveria ser natural. É aquela criança que se isola, ou então aquela criança que é muito mais ativa de um ponto de vista hiperativo, não é? É quase o contrário, que se contradiz. Verificamos dificuldade, mais uma vez, de socialização, o isolamento, alterações do sono, os pesadelos recorrentes, contínuos, medos excessivos, em que nós podemos dizer, são traumas que teve, mas que traumas? Às vezes temos uma criança com 3 anos, ou 4 anos, ou 5 anos, não houve traumas. Houve uma criação de um medo que foi, por exemplo, a ver um boneco em que um cão estava a ladrar a outro boneco. Isso às vezes pode na criança criar um medo excessivo, que é todos os cães me vão ladrar, todos os cães me vão fazer mal. É um medo excessivo que deve ser recriado pela intervenção dos pais. Isto às vezes pode acontecer, é outro dos sinais, sintomas que nós devemos estar atentos. Claro que a criança pode ter medo de tudo, isso é a sua segurança. O medo tem um fator positivo no nosso comportamento, dá-nos segurança. De qualquer modo, há sempre um medo, um equilíbrio do medo para nós estarmos em perfeita segurança e termos uma vida equilibrada, perfeitamente normal. Quando é que o pai percebe que está em desequilíbrio? Efetivamente. Ok. Quando o pai, para perceber que está em desequilíbrio, é importante estar atento ao que é o exagerado, o fator exagerado. E quando há uma explicação, a criança resolve muito bem os problemas. Uma criança saudável resolve muito melhor os problemas do que um adulto, felizmente. Nós muitas vezes vemos os pais a ralhar excessivamente com uma criança e ela, passar 30 minutos, está a brincar, como se nada tivesse acontecido anteriormente, e o pai possa ficar com um peso de consciência, não é? Então eles resolvem tudo muito bem. Isto é o processo natural da resolução sem a nossa intervenção. Quando a situação problemática se vai mantendo, como um exagero, aí nós devemos ficar atentos e procurar esse tipo de apoio a nível da saúde psiquiátrica, que temos imenso apoio. Os serviços de saúde primários, os centros de saúde, estão equipados neste momento praticamente com enfermeiros especialistas de saúde mental e psiquiátrica, que têm um apoio bastante direto neste tipo de patologias e podem ser a primeira porta de apoio que qualquer pai pode dar a uma criança. Isto no diagnóstico precoce, na intervenção precoce, porque devemos de evitar rotular as nossas crianças, neste caso, com patologias. Já reparou na quantidade de patologias que nós temos atribuído às crianças? Perturbações disruptivas do comportamento, hiperatividade, déficit de atenção, dificuldade de aprendizagem, perturbações de ansiedade, perturbações do humor, recusa escolar, perturbações de expressão somática, que tem a ver com
com um exagero na sua emoção, com expressão física até, perturbações do sono, alimentares, a enurese infantil, que se tornou também um problema, o facto da criança fazer xixi na cama até muito mais tarde, e não é só isto, também temos a ecoprese, que é igual ao xixi, só que em vez de ser xixi são as fezes. A criança faz o cocó ou na cama ou na roupa. Perturbações alimentares, perturbações psicóticas e o autismo, mais conhecido. Nós categorizamos muitas doenças do ponto de vista médico, mas isto serve para o ponto de vista médico, não a nível social, ou para os pais categorizarem o próprio filho, tipo, ele é diferente porque tem uma hiperatividade. Não, ele até pode ser um sobredotado. É um miúdo muito interessado e muito curioso pela vida. Sabe 3 línguas e ainda tem 10 anos. Pode não saber literadamente totalmente, mas desenrasca-se, não é? Sabe escrever e sabe falar e entende os filmes sem ler as legendas. Ok, tem um interesse particular por plantas, anda sempre em casa com plantas. Estou farta de ter plantas em casa. Sim, o seu filho tem uma natureza particular de gostar de plantas. E então, isso é um problema de saúde, não é? E então, quase que fomos habituados pela ciência médica a categorizar doenças nas crianças e muitas vezes estamos a diminuir as suas capacidades naturais. Nós temos aqui um flagelo, é natural, que tem a ver com saúde mental e psiquiátrica a crescer do ponto de vista patológico nas crianças, muito fomentado pelas alterações sociais. Nós levantamos as crianças às 7 da manhã e levamos-las para casa às 7 da noite. Onde é que eles passaram estas 12 horas? Não foi com a família? Foi com outras famílias de outras crianças que também não estão com a família. Então quem é que é a família desta criança? São as outras crianças e são os professores. São os auxiliares, que também têm a sua vida, e os seus filhos também estão noutra escola desde as 7 da manhã às 7 da noite. Então nós criamos quase que crianças sem pais. E quando vamos buscar o pai, nós também temos 12 horas de fora de casa. Também estamos cansados. Então pomos a criança em casa, numa casa em que estão todos cansados, desertos para ir dormir. Não é? Então quem é que fala com a criança? Onde é que está a imaginação? Onde é que está o vínculo parental? Onde é que está a segurança da mãe, a segurança do pai? Ouça, nós estamos a criar um mundo... Um ser humano. Não é? Esta criança sente-se perdida. Então, se nós já temos locais onde podemos deixar as crianças a partir dos 4 meses de idade. Meu Deus! Esta criança vai conhecer os pais quando os puser no lar. Não é? Que é quando o pai está disponível num sítio para receber os filhos que também não vêm. Porque é a segunda creche. É uma creche para idosos. Quando se reformar, vai para um lar. Portanto, esta patologia que está aqui a surgir é facilmente diminuída se nós nos tornarmos mais disponíveis para os nossos filhos. E eles têm uma capacidade natural do seu desenvolvimento do seu consciente humano, do seu comportamento humano, com a sua imaginação. Eles resolvem os problemas muito bem, desde que nós não interferimos. Nós só precisamos é de dar apoio. Isso e não interferir significa o quê na prática? Significa nós categorizarmos a criança com um problema. Ou nós justificarmos a nossa educação com um problema. Muitas vezes isto quer dizer o quê? Os pais muitas vezes querem educar a criança colocando, não sabe escola, vai para uma explicação. Ele não sabe escola porquê? Não sabe estar adaptado à escola porquê? O que é que lhe faltou? Quando o pai o leva à escola, acompanha-o até dentro da escola, garantindo que ele está em segurança? Ou chega e abre a porta e diz até logo, vem buscar às 7? Como é que a criança faz este caminho até à escola? E as outras crianças que lá estão, que também sofrem repressões em casa. E a sua forma de manifestação pode ser através da violência ou através do isolamento. Os que são violentos vão ser violentos com os que se isolam. A vítima, né, e o agressor são dependentes um do outro. Um precisa do outro para sobreviver. Quase que é esta a relação que existe. E a própria vítima sente-se solitária se não houver agressor, porque na realidade passa o dia sozinho. Não é? E temos as vítimas de bullying e assim. Mas as duas crianças são patológicas. Tanto a que não se defende, tem uma baixa autoestima, baixo nível de segurança, porque em casa pode não ter esta oferta, tal como o que é agressivo. Em casa pode ter uma baixa autoestima e um baixo nível de segurança, que é eu tenho que agredir toda a gente para sobreviver. Não é? Então nós devemos estar muito atentos, muito próximos. E como é que nós, pais, podemos intervir? Em primeiro lugar, em casa, com toda a educação. Escola serve para formar, tudo o que é fora de casa serve para formar, para experienciar. Em casa começa a educação. E como é que eu quero educar os filhos? Jamais os vou educar como me ensinaram a mim.
Eu vou educar como eu gostava de ter sido educado. Com todo o apoio, com toda a presença. E nós observamos os avós tão felizes que os netos têm a oportunidade de ser pais pela segunda vez, com toda a experiência e com toda a disponibilidade para o ser. E nós observamos os nossos pais com os nossos filhos, os netos deles. Totalmente diferente. E nós pensamos assim, na minha altura não me levavas ao parque, agora todos os dias queres levar. Felizmente, eles são os novos pais. E eles é que estão a segurar isto um pouco, especialmente quando tem uma reforma precoce, tornam-se mais disponíveis. Infelizmente também este já está a mudar, não é? Nós observamos que a reforma já está a ficar mais tardia, as pessoas estão a sair da reforma e entrar na primeira creche dos idosos, que é o lar de idosos, brincadeira, não é? Mas é quase assim. Então nós, se nos tornarmos mais disponíveis em casa, ouvindo, falando, experienciando, colocando um nível de experiências mais propícia em casa, mais harmoniosa em casa, muita atenção às telenovelas, muita atenção aos filmes, muita atenção à disponibilidade que existe de violência na televisão, ao telejornal na televisão. Nós temos crianças com níveis de depressão, de perder o emprego. Elas têm 8 anos. Elas têm a massificação das informações. Exatamente. Porque elas veem assim, há uma crise no mundo, fala-se na crise. Eu tenho uma criança de 6 anos e quando ela me chega à casa a falar de problemas do mundo, eu digo, mas tu sabes o que é isso? Ela não sabe, ela ouve. E quem é que ela ouve? Ouve os professores, ouve os pais, ouve os auxiliares, mas ela não sabe o problema de uma criança, não tem linha do tempo. Não sabe o que é passado, presente ou futuro, nem sabe o que é daqui a 1 hora. Uma criança não sabe isto. Só depois de um tempo é que vai saber. A criança até aos 6 anos, não quero adiantar mais esse tempo dos 6 anos, não tem uma consciência da linha do tempo que existe. Então ela trabalha no presente. Tudo o que me disserem é presente. Não é? Tudo o que me disserem está a acontecer agora. E a gente pode estar a falar que isto vai acontecer daqui a 1 mês. Ela não sabe o que é 1 mês. Não tem esse tipo de consciência. Mas isso altera emocionalmente. Ora, se nós estivermos a dar estas experiências às nossas crianças, que adulto vai nascer daqui para a frente? Que adulto vai crescer a partir dos 18 anos? Será um adulto prospectivo para a sociedade, com boas projeções, com bons valores, com bons índolos? Pois. O que é que nós estamos a criar? É que são os nossos filhos que vão ser os nossos porta-vozes mais à frente, não é? Nas gerações futuras, não é? Então nós devemos dedicar a passar o melhor que temos. E há boas séries de televisão que são muito harmoniosas na educação, na forma de estar. Falo numa em particular que eu conheço, que é o Ruka. Por exemplo, é de insistir. Porque o Ruka tem uma harmonia na expressão da emoção e outras por esse género. Não tem uma maldade incutida, não tem o bem nem o mal, não tem esse estado bipolar. Para estar bem, tem que evitar o mal. Para se faça mal, tem uma repressão. Isso é uma construção que nós fizemos. A regra da sociedade impõe isso. Está tudo certo. Agora, nós devemos de recriar a nossa vida como nós gostávamos de a ter. Você pode ser feliz em ter regras. Então, se não houvesse regras, seria que era mais feliz? Atenção, de um ponto de vista socialmente equilibrado. Se nós podemos ser todos, claro, podemos ser todos harmoniosos um com o outro, sem dizer, se tu puseste um carro no lugar onde eu estava, vou chamar a polícia para te fazer mal. Não é? Que as coisas fossem naturalmente, né? Harmoniosa naturalmente. Exatamente, eu faço ao outro aquilo que ele queria que ele me fizesse a mim. Portanto, se nós tivermos atenção à forma como a nossa criança se expressa com o mundo, pedindo apoio num sentido cognitivo, terapêutico, em que podemos fazer, e hoje em dia temos imensas terapias que possam colaborar neste equilíbrio mental. Entre elas, tudo que é terapias cognitivo-comportamentais que trabalham na base da imaginação. Falou em PNL, a PNL tem esta essência e as crianças são o grupo mais fácil de se trabalhar, porque elas trabalham diretamente com o seu inconsciente, com a sua imaginação, quando com um adulto tem a sua parte consciente, com os seus medos, as suas construções mentais. Uma criança não. Se a gente lhe der a porta de entrada, ela vai. Quando nós dizemos à criança, não faças isto, não faças aquilo, não faças aquilo, não faças aquilo, dentro dela só existe uma questão: então o que é que eu posso fazer? E a gente deve dizer à criança: o que é que eu posso fazer? Olha, queres ter boas notas na escola? Queres ser o teu sonho de criança? Queres tanto ser bombeiro? É importante que estudes. Queres tanto ser médico? É importante que estudes. Queres tanto... Isto pode fazer com que a criança tenha mais adesão ao regime escolar. Agora, nós não vamos começar isto quando a criança tem 16 anos.
Tem que começar cedo. Claro. Às vezes os pais acordam para a vida quando são chamados à escola e dizem, olha, a sua criança com 13 anos foi encontrada alcoolizada. Foi. Não é a primeira vez. Só Não agora é que a você primeira vez. Onde é que você andou? Pois. Não é? Então a educação deve ser contínua e nós devemos de estar presentes, conhecer a criança que temos em casa, falar com essa criança e utilizar aqueles contos de história. Onde é que ficaram estes contos de história? Era uma vez. E o final feliz. Os contos de história são metáforas de vida altamente modeladores. Sim, exatamente. E modeladores de comportamentos positivos que ensinam. Claro que também há conto de história e conto de história. Hoje em dia não, nós temos séries de televisão que são altamente violentas, negativistas. Ou promíscuas. Exatamente. Então, o que é que a gente quer? Estamos a trabalhar com uma criança. Claro que eu vou mostrar que a vida tem este tipo de experiência no futuro. Agora, quando eu estou com uma criança, dos 0 aos 6 anos, terei o máximo de cuidado neste tipo de acerto. Principalmente dos 0 aos 3 anos. É muito importante. Ok, então, olha, Dr. Nelson, nós poderíamos ficar aqui a falar mais sobre isso, sim, mais horas eu vou falando e falando. Mas temos que finalizar a sim, entrevista. Sim, com certeza. E gostaria que deixasse a sua... Sim. O seu conselho, a sua sugestão aos ouvintes. A sugestão que eu faço, sempre que avaliarmos um sinal, sintoma diferente de comportamento na criança, na interação da criança com os pais, ou com a vida social, ou com os pares, devemos de vigiar. E sem alarmes. Primeiro é conhecer, falar, estar. E se necessitarmos de um apoio, procurar um apoio por um profissional de saúde. Eu também tenho um gabinete privado e nós atendemos, principalmente para déficits de concentração, de atenção, em que conseguimos estabelecer um bom propósito. Aquela criança que não se consegue estar sentada numa cadeira por mais de 5 minutos. Nós chamamos de hiperatividade. Fala muito. Exatamente, ela fala muito, ela está sempre a querer brincar. Então nós conseguimos concentrar a criança neste tipo de atenção. Dizemos aos pais, ok, há certos exercícios que nós vamos ensinar, que vamos trabalhar, vamos acompanhar para que esteja sempre com a sua criança e que ela seja ativa. Não é aos 13, aos 14, aos 15, aos 16. É logo, aos 5, 6, 7, 8 anos, nos primeiros sinais e sintomas que ela expressa. Vamos ficar atentos e vamos intervir. Então a todos os pais é procurar este tipo de apoio, este tipo de oferta que está muito trabalhada. Os cuidados de saúde primários, temos enfermeiros de saúde mental e psiquiátrica preparados, formados para este tipo de ação. Os hospitais que têm saúde mental e psiquiátrica, não é pensar assim, eu tenho que levar o meu filho ao psiquiatra. É diferente. Nós temos que levar a nossa criança ao psiquiatra num sentido de avaliação do comportamento, se é alterado, se não é alterado. Corrigir. Sem estar com rótulos, sem estar a rotular. Nada destas intervenções são internas para toda a vida. É só um alinhamento do comportamento para se tornar mais harmonioso. No futuro. Exatamente. Então agradecemos aqui a presença do Dr. Nelson Oliveira no nosso programa. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Na rua António Maria Paes, número 22A, em frente ao antigo quartel dos bombeiros em Moscavide. Marcações 924181338 ou 916749740. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.